Educação agradece. Bom, agora vamos ouvir o capitão Stevenson, muito conhecido da nossa cidade, vai também trazer aqui suas contribuições. Agora. Ótimo. Senhor, obrigado, viu? Muito obrigado por me proporcionar essa tarde. Queria que aqui fosse maior, que pelo menos mais pessoas, mais educadores estivessem aqui, pelo menos os educadores, os responsáveis pela uma formação. Eu não consigo entender como é que uma sociedade evolui sem educação. Se eu cheguei até aqui porque foi através dela, familiar, escolar, de tudo. Tudo, até aqui eu estou aprendendo. Aprendendo coisas que, de fato, eu não tinha esse contato. Sou policial militar, e muita gente deve estar perguntando, o que é que tem a ver um policial militar com educação? É do PROERD? Não. Eu ouvi palavras como família, violência, educação. Vou contar um pouco da realidade minha. Desde 2013 que eu dou palestra nas escolas. Escolas públicas, privadas, universidades. Palestra de quê, capitão? Falo de muita coisa. Falo de motivação, comecei com álcool e trânsito, pela Operação Lei Seca. E percebia, pelos professores, pelos diretores, uma necessidade de repor, de devolver ordem para as escolas. A palavra-chave. O que falta para muita coisa aqui é ordem. E não é só do aluno, não. É do professor também, é de todos. Todos. Então, dentro da minha realidade, quando eu cheguei na primeira companhia do 9º Batalhão, na Zona Oeste de Natal, como eu vi aí a palavra família, de responsabilidade da família educar, mas como que uma família que o pai foi morto pelo tráfico, a mãe foi presa por estar traficando, e está uma criança de pelo menos 6, 7 anos de idade exposta a uma senhora de 80 anos que seria avó, que já não tem mais condições de criar 9, 10, 15 pessoas, que não tem alimentação, que os direitos humanos não vão até lá para reclamar a dignidade daquelas pessoas, só vai reclamar quando aparece alguém morto, ou quando a polícia militar mata uma daquelas pessoas, por legítima defesa, estritamente do dever legal, ou coisa semelhante. Mas até então, para reclamar que aquela pessoa está lá jogada, sem saneamento básico, sem educação, sem nenhum tipo de assistência, aí não aparece ninguém, professor, para reclamar. Então, dentro da minha realidade, eu excluo essa capacidade da família, porque que família a gente está falando? Vai ser educado por quem? Por um traficante? Por um latrocida? Por um ladrão de carro? Estatística que poucas pessoas sabem, professor, é que em 2012, quando iniciou uma febre de assalto a ônibus aqui em Natal, 98% eram menores de idade, entre 14 e 16 anos, que deveriam estar na escola. Foi feito um trabalho interessantíssimo pelo capitão Wagner, do 9º Batalhão, e não levaram em consideração. Sabe por quê? Porque realmente o trabalho de educação é um trabalho que não vê a eficiência imediata. Então é melhor botar a polícia na rua, dar tiro, colocar a viatura. Não estou dizendo que esse modelo é errado, não. Mas ou a gente para esse cronômetro, esse relógio da alimentação do crime, ou a gente não vai ter mais sociedade para viver. Isso me inclui também. Ontem morreu um policial militar. A gente sabia da informação e não podemos fazer nada. Quem disse que eu estou protegido? E também um professor. Também um professor. Quem disse, professora, que eu estou protegido? Porque eu uso uma farda, eu uso uma pistola, uso um colete. Então não seria, professora, demais eu dizer aqui que eu fiz além do meu trabalho com meus policiais militares. Porque percebendo que se não tem família para educar, se uma escola está prestes a fechar, se o professor já não tem mais força, por quê? Porque ele também não se valoriza. Acho que a pior violência é desvalorizar o ser humano. A pior violência que eu poderia dizer aqui, professor, é desvalorizar o ser. Eu estou falando do professor, do aluno, do policial, de qualquer pessoa. Porque o pobre do professor, coitado, ele carrega a mesma síndrome que eu, policial. É a síndrome de trabalho muito, ganho pouco e não sou reconhecido. Faço o meu melhor e ainda levo para casa o quê? Punição, repúdio da sociedade. Nem isso a sociedade reconhece, professores. Que vocês são os heróis para a sociedade, que estão trabalhando quase
na escassez de tudo, e ainda estão lá, permanecendo, quero agradecer meus professores, a Escola Maria Ilka, por não ter entrado de greve. Porque a ideia foi bem maior, a ideia colocada lá de coletividade foi bem maior que a ideia de individualidade. A ideia de que aquelas crianças precisam daqueles pilares, viu, professora? Todos aqueles pilares lá eu passo para eles. Eu conheci esse programa, tive contato ano passado, mas aprofundado assim não. Zelo pela farda, pelo cabelo cortado, pela limpeza, pelo material sempre muito bem conservado. Zelo. Cidadania, toda hora eu estou cobrando isso deles. Porque é a base de tudo. Respeito, ótimo. Da forma que se trata igual todos, como lá é tratado, se todos têm a mesma farda, se todos têm o mesmo cabelo, se todos estão sobre a mesma autoridade e se todos estão sobre as mesmas regras, sem privilégio e diferenças, então não existe bullying, porque todos são iguais. Bullying existe quando existe uma diferença, uma ditadura do corpo bonito. Não, existe quando um aparece com cabelo vermelho, o outro aparece. Voltando à educação familiar, lembrei agora, professora, semana passada teve a péssima visão do garoto que chegou com 7 anos de idade com 2 na cabeça. E para quem não sabe, o 2 é o símbolo de uma facção criminosa. Por quê? Porque o pai fez isso no cabelo dele. Mas a senhora me disse que a família tem essa responsabilidade. Não, o Estado tem a responsabilidade. O Estado que eu digo são todos. Eu não falo de governo, não falo da senhora como política, não. Eu falo de todo mundo. Porque senão não se vive em sociedade. Cada um viva dentro da sua casa e faça o seu melhor. Não tem para que mais escola. Cada um vive dentro da sua ilha. 6 minutos, professora. Posso passar mais um pouquinho? Fico agradecido. Porque eu não tinha essa experiência com a educação e é uma experiência que eu tenho certeza que é o que muda. Porque eu sou policial há 15 anos, quebrei muito dos ossos das minhas mãos dando muita porrada em gente, atirei muito, gastei muita munição, achava que tudo isso ia resolver. Perdi as contas de quanto traficante eu coloquei na cadeia, professora. De 2005 a 2010, tive a mudança quando fui para o trânsito, porque eu lidei com outro nível de pessoas. Aí eu precisei mudar. Está vendo como uma pessoa consegue mudar, professora? Se eu sair de um nível de violência, porque eu respirava a violência, eu naturalizava a violência e praticava a violência contra muitas pessoas, deixei de fazer. Então, se eu mudei, por que pessoas como qualquer um aqui, ou uma criança, não pode ser transformada? Então, eu vejo que pela educação, eu vejo que dentro de umas condições, eu sempre digo, as pessoas às vezes me criticam porque dizem assim, ah, não, mas tem marginal que não tem mais jeito. Caramba! Se eu pego um carvão, coloco uma pedra de carvão, de carbono, se coloco nas condições adequadas de pressão e temperatura, vira um diamante? Condições adequadas de pressão e temperatura, o cara vira uma preciosidade, aquilo que não era nada, e porque o ser humano, dentro de condições ideais, não se pode tornar uma coisa boa. Foi o que a gente fez na Escola Maria Ilka. Há um ano ocupamos, por um ano observando cada aluno, cada professor. O fato de passar um ano foi só de observação, para mostrar, professora, que muitas vezes a pedagogia usada, que eu não sei qual é, porque eu não sou pedagogo nem sou educador, eu acho que está falha. A gente trouxe um sistema que é tido como autoritário, abusivo, que tira a liberdade, que deu resultado. Retornamos ordem, disciplina, respeito, valores, zelo, cidadania. Não pelo medo, mas pela postura de cada policial colocado lá dentro. Não é qualquer policial que entra naquela escola, não. Foram escolhidos para estarem presentes ali, para fazerem justamente o que estão fazendo com aqueles alunos. Há quem critique, que apresente um modelo melhor. Quem me critica, apresente um modelo melhor. E leve para a minha escola, leve para a escola de qualquer um que está passando por violência, que o professor apanha dentro de sala, que o professor não pode dar aula porque o aluno faz o que quer, porque tem uma arma na cintura, porque estão fumando maconha no intervalo. Então, quem me critica, como sempre me criticaram, que apresente um modelo eficiente que dê resultado. Porque o nosso está dando.
Sabe por quê, professora? Existe uma estatística que eu deveria dar sugestão para todos aqui, e vou dar para a senhora. Busque, no dia da matrícula, a origem de cada família, já que a família é tão essencial para a formação do cidadão. Procure a composição familiar, porque a senhora vai ver que é bandido, que está preso, dependendo, viu? Se for na Zona Sul, não sei. Eu estou falando da minha realidade. Zona Oeste Natal. Se a senhora fizer isso, a senhora vai entender o porquê que aquelas crianças, como disse a professora muito bem dito, ela reproduz o que vê. É o exemplo que ela tem. Qual seria a pessoa que, de forma, eu acho que natural, ela queria ser dentro da comunidade? Quem é que tem a melhor roupa, a melhor moto? Quem é que tem autoridade dentro daquela comunidade? É a polícia militar? É quem? É o carroceiro? Gente, pode doer no ouvido de vocês, mas é a verdade. É o traficante. É o bandido. É o que vai ali, faz um assalto e volta com dinheiro na mão. É o que representa hoje, por identificação, uma porcaria de uma facção criminosa, porque não se identifica com nada. O que a gente fez, professora, na Escola Maria Ilka de Moura, foi dar a eles a mesma coisa que os bandidos dão. Algo para eles realmente se motivarem, se espelharem, quererem ter uma escola limpa, uma escola de qualidade, uma escola com alimentação que não é feita por 30 centavos, é uma alimentação feita de qualidade, saudável. Parece mentira, eles gostam de ordem, eles gostam de disciplina. Muitas pessoas podem achar que quando eu entro os alunos se escondem com medo, pelo contrário, me abraçam. Mas são os mesmos alunos que eu coloco em forma e mando cantar o hino nacional na posição de sentido. Respeito a essa pátria, que ninguém mais respeita. São os mesmos alunos que a gente coloca em ordem unida, cobrir, descansar, coisas que o militarismo faz. Ah, isso não é educação, capitão, isso é adestramento. Não me interessa. Está dando certo, gente. Quem me critica, que apresente melhor o meio. Que eu saio de lá e vou fazer meu trabalho policial, que eu faço dupla jornada. Ontem eu estava de serviço, CPM5, e ainda tenho que dar conta de escola, tenho que dar conta de palestra, tenho que dar conta, porque é através de palestras que eu arrecado as coisas para reconstruir a escola. É mais um desabafo, professora, porque eu não aguento ficar ouvindo tantas ideias, tanta conversa e ação que é bom nada. Não consigo mais ouvir tanta crítica e ninguém fazer o melhor. Particularmente, quem tiver a melhor ideia, que vá fazer. Porque ficar dizendo que eu sei fazer e não faz nada, encheu o saco já. O que a gente fez na Polícia Militar na primeira companhia, ao meu comando, foi deixar de falar e fazer as coisas. Foi lá pegar uma enxada e capinar o terreno. Foi lá pegar um pincel e pintar uma parede, apagar a facção, a sigla de facção que tinha na parede. É todo dia, de 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, a gente chega na escola para colocar em forma, 1h da tarde e no final da aula. É todo dia, 3 vezes a semana, indo buscar alimentação nos supermercados que eles doam. Isso não é atribuição minha não, professora. Como policial, não, mas como cidadão, é. Como querer uma coisa melhor. Porque senão, eu não vou poder sair de casa futuramente, a não ser de serviço. E olha, se eu não for morrer também. Porque é impressionante a quantidade de crianças, que é outra estatística que deve ser apurada. Obrigado, professora. Outra estatística que deve ser apurada. Quando eu cheguei lá na escola, tinha no papel 230, 280, 300 alunos na escola matriculada. De fato, não chegava a 50. Matricula o aluno com qual objetivo? Muitos sabem aqui. Claro. Ainda bem que a senhora disse, para não sair da minha boca. Aí o aluno vai para onde? Depois que você é matriculado, a mãe bota para onde? Para pegar no sinal, né? Ficar limpando o vidro, pegando moeda. Fazer o trabalho, que a senhora tanto falou aí. Ou se não, ser coagido, ser cooptado pelo tráfico, pelo bandido, para fazer o trabalho sujo para ele, porque ele conhece perfeitamente bem todo o capítulo do ECA. Conhece melhor que qualquer outra pessoa aqui dentro. Então é isso, gente. O nosso trabalho, não sei se tem imagens, né? Ah, tem só algumas ocorrências. Isso aí são algumas que eu peguei. A escola foi invadida, pelo menos, em um dia, 3 vezes, 4 vezes, onde foi saqueada, furtada, levaram até a pia, o vaso sanitário. Pode passar.
São algumas. Se quiser, eu tenho isso tudo impresso. Acho que não é diferente. Quem é professor aqui não é diferente da sua escola, não. A única diferença é que está dentro da comunidade realmente de índice altíssimo de violência, que é a comunidade do Japão. Em relação, eu acho que aí está as matrículas, né? A quantidade de alunos. Hoje nós estamos com capacidade quase total de matriculados e que participam da escola. Porque eu tiro falta. Cria um sistema de merecimento. Chegou no horário, está fardado, ensacado, cabelo cortado, limpo, material está bom. Eu faço feito uma regra e eles são vigiados, sempre. Se eles cumprirem tudo isso num prazo de 2 meses, eles são premiados. E o prêmio é muito bacana. Então, eles se esforçam para serem bons. Em relação à estima, professora, que a senhora falou, todo dia eu entro naquela escola e digo que eles são os melhores, porque eles estão cansados de serem ouvidos, de ouvirem na publicidade, na televisão, que lá só tem bandido. De pessoas terem medo de descer na Zona Oeste, ou descer ali no Leningrado, como eu vi. Por quê? Porque só tem marginal. A senhora acha que isso não, o que eleva uma pessoa? Eu acho que não. Se tiver algum vídeo da nossa escola, tem? Foto, não? Hã? Tem foto? Cadê? É isso, entrar em forma. Posição de descansar, mão para trás. Uniformizados, cabelos cortados, cabelos amarrados, tênis preto, material, tudo. E horário. São de pequenas coisas, professora, que se constrói um caráter, viu? Caráter não vem grande, não. Bandido não nasce bandido, não. Se constrói caráter de uma origem, e vem daí. É de coisas pequenas. É de um ordenamento pequeno que se constrói uma pessoa. Muito obrigado, professora, por esse momento. Muito obrigado.